E vem conferir a análise do quinto episódio da terceira temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E lançou o quinto episódio da terceira temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Episódio esse que quase marca a metade da temporada. Afinal, essa temporada terá 11 episódios. Então estamos marcando quase a metade da temporada. Não metade da temporada, metade da primeira parte, porque é os 11 primeiros episódios que vão cobrir o arco dos arcos dos ferreiros. Então chegando no quinto é praticamente a metade desse arco. E no episódio passado, no quarto episódio, terminou com a Hashira do Amor se locomovendo para a Vila dos Ferreiros. Afinal, ela percebeu que estava tendo um problema na vila, ainda não sabe qual é, e ela vai lá tentar ajudar os ferreiros. Afinal, ela gosta muito das pessoas, afinal, ela é a Hashira do Amor e ela quer proteger as pessoas que ela gosta. A partir daí começa o episódio, mas ela não começa com a Hashira do Amor, ele começa com o Hashira da Névoa, logo assim como acabou o arco dele no episódio passado, que era ele indo atrás do ferreiro que estava arrumando a espada do Tanjiro. Afinal, se ele receber qualquer golpe, se ele acabar tendo que parar o seu trabalho, ele provavelmente irá morrer. Ele não pode morrer, porque ele é o ferreiro que está cuidando da espada, que provavelmente vai ser a espada no final do arco, que vão dar pro Tanjiro, e que é a espada que estavam mencionando, que a Hashira do Amor comentou no começo da saga, provavelmente a espada, né, que seria a espada mais poderosa que estaria escondida no meio da montanha. Então, por tudo isso, o Hashira da Névoa vai lá proteger ele. Mas no meio do caminho, ele encontra um dos ferreiros, que é um ferreiro que é o que estava cuidando da sua espada, mas ele teve que parar, porque ele foi atacado por um daqueles peixes demônios que estavam atacando a vila. Através disso, o Hashira da Névoa continua sua caminhada até que ele encontra a Lua Superior número 5, que é a Lua Superior que tem o seu vaso e ela sai do vaso. A partir daí, continuamos em outros arcos. Mas, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem eu fiz no outro episódio. Eu vou tentar falar um pouco sobre arco a arco, para não virar uma análise confusa. Então eu vou continuar falando sobre o arco do Hashira da Névoa, depois eu vou falar o que aconteceu no arco da Hashira do Amor, e termino falando sobre o que aconteceu com o Tanjiro, no arco do Tanjiro, para terminar essa análise e eu dou minha opinião final. Bom, a partir daí, quando ele encontra o vaso, essa parte é super interessante, porque a partir daí a gente tem mais um pouquinho de flashback do Hashira da Névoa, porque como eu falei, a gente conhece muito pouco ele tem poucos sentimentos, poucas emoções, e tudo que a gente conhece sobre ele é a partir aí dos pequenos flashbacks que a gente tem até agora. Afinal, tem que ter um motivo para ele não ter sentimentos, tem que ter um motivo para ele não ter emoções, tem que ter um motivo para ele também não lembrar das coisas que aconteceram na sua vida. E aqui foi isso que aconteceu mais uma vez. Alguém já falou uma palavra que marcou a sua vida, e aqui ele mais uma vez recorda um flashback. Os flashbacks dele são pequenos fragmentos, não são coisas longas que a gente vai vendo grandes passagens da vida dele passada. A gente vai vendo, na verdade, poucos flashbacks que dá pra no final a gente juntando saber o que aconteceu. Até agora o que dá pra meio que descobrir é que ele sofreu algum ataque muito grandioso, e esse ataque fez com que ele tivesse praticamente uma amnésia, que ele não lembra muito bem quem ele é. Afinal, ele lembra muita pouca coisa do seu passado. Quando mencionam coisas pra ele e quando falam coisas pra ele, praticamente parece que ele não lembra de nada. E isso, por um lado, é interessante porque cria um mistério pro personagem, cria algo que a gente não sabe o que esperar dele, mas por outro, eu também acho uma coisa bem ruim, porque já tá no episódio 5 da temporada, e eu ainda, por exemplo, pra mim, pelo menos, eu não consegui criar uma ligação e uma emoção com ele. Ele já tá numa luta. Por exemplo, se acontecer que nem aconteceu com os outros Hashiras, que ele vai lutar e ele não conseguir ganhar, os Hashiras que vieram antes dele, que seria ele ficar incapacitado, ou a partir daqui ele aparecer pouco nos próximos arcos, eu não vou conseguir criar uma ligação pra ele, porque o personagem ele não tem emoção, ele não tem falas, e através disso, visualmente ele é super interessante, eu acho o poder dele muito legal, eu vejo um potencial gigantesco pelo personagem ter um mistério gigantesco atrás dele, mas não é só isso que vai viver o personagem pra mim querer consumir mais produtos sobre ele, mais da obra em cima dele, e é isso que é um problema. Quando ele tá lutando, eu não sinto nenhuma tensão, eu também não sinto nenhuma preocupação com ele luta, porque eu não me preocupo com ele. Obviamente eu quero ver mais ele lutando, obviamente eu quero ver mais ele em ação, mas infelizmente ele é um personagem que eu criei uma expectativa grande pelo visual e pelo potencial que ele tem, mas até agora ele não tá conseguindo entregar pra mim nos episódios, porque de novo, a forma como resolveram contar a história, a forma acelerada como o arco dos ferreiros está percorrendo, acontece que eu consigo criar pouca ligação com ele, mas a partir daí a gente conhece mais pelo menos da Lua Superior número 5, que é a Lua do Vaso. Obviamente o anime, a obra, tá deixando bem claro pra gente que o Hashira não tá lutando na sua força máxima em momento nenhum, porque aparentemente a Lua Superior número 5, ela é bem fraca, no sentido de, ela parece dar uma impressão de ser mais fraca do que o poder da
Hashira da Névoa. Então, os seus poderes e a forma como ele vai lutando contra o Hashira sempre tentam enfraquecer, tentam nerfar o personagem. Você pode perceber que, primeiro, a espada dele. Antes de ele entrar na luta, os ferreiros já falam, sua espada tá bem quebrada, tá bem gasta, mostrando que ele não vai conseguir ter a força máxima da espada. Também na hora que eles estão lutando, e a luz superior número 5 utiliza seu poder de peixe com praticamente espinhos, eles falam, você tem 2 ferreiros atrás de você, então você vai gastar mais protegendo eles do que usar sua força máxima. E no final, ele ainda prende o Hashira da Névoa dentro de uma bolha de água, uma prisão de água, onde ele não pode usar a respiração, que é um ponto fundamental para os Hashiras. Ou seja, toda essa parte dele estão querendo nerfar o personagem, exatamente porque ele vai ter uma função provavelmente mais importante lá pra frente da história, com a sua espada, usando seu poder máximo, e essa luz superior não é no nível dele. Então estão tentando, pelo menos nessa arco, deixar ele o mais fraco possível nessa parte, pra gente, pra ele não usar o poder máximo, a gente vê só lá na frente. Enfim, essa parte, como eu falei, ela cria uma certa... A parte da animação tá interessante, já vi o Demon Slayer ter animações melhores em questão de luta, em questão de coreografia, em questão de como utiliza o personagem em cena e na grandiosidade. Inclusive, nesse episódio, tem um momento pro final que é muito mais impactante e muito mais vibrante em questão de ação e animação, mas aqui você vê um pouco da ação e é importante para conhecer um pouco mais da Lua Superior número 5, conhecer um pouco mais dos seus poderes, conhecer um pouco mais da sua habilidade e qual que é o seu pensamento. Ele é muito mais de um confronto físico e mais de um confronto de poderes, vamos dizer assim, no sentido de ele invoca algumas coisas. Também vai ficar mais claro de como provavelmente aqueles peixes apareceram, afinal ele pode invocar peixe. Então essa parte foi uma parte em questão de conhecer mais o Lua Superior número 5, conhecer um pouco mais do Hashira da Névoa, como eu já falei, me decepcionou um pouco, e conhecer um pouco mais da Lua Superior número 5. Eu achei interessante o conceito do personagem da Lua Superior, quero ver mais dos poderes dele, mas também não é um vilão que está me impactando ou me forçando a querer ver mais. E esse é meio que o arco do Hashira da Névoa no episódio. A partir daí, vamos para Hashira do Amor. Hashira do Amor também é um arco bem rápido, mas para poder mostrar mais quais são suas habilidades. Afinal, existe o único motivo deles colocarem aqueles peixes meio demônios em todo aquele cenário e atacando a vila é realmente pra Hashira do Amor chegar lá e matar eles com a maior facilidade do mundo. É pra ela chegar no líder dos ferreiros e matar aquele peixe gigante com a maior facilidade. E por que isso serve? Isso é pra confirmar para o público que ela é uma personagem forte, que ela não é uma personagem fraca. Porque quando apresentam ela como a Hashira do Amor e deixa claro as suas motivações, passa a impressão pro público de modo geral que ela não é uma personagem forte, que ela não é uma personagem que ela realmente em batalha é forte. E aqui, quando você coloca vários peixes de demônio, que você vê que todo mundo tá tendo dificuldade com ele, e ela simplesmente chega e mata todos, e até mata meio que um líder mais forte dele, você meio que passa a impressão de que não, ela não é só alguém frágil em defesa, ela consegue ela consegue ser forte, ela consegue mostrar porque ela é uma Hashira. E também é interessante para ver a força dela, a agilidade dela, e a gente conhecer um pouco mais a espada dela, que é diferente, que faz com que ela tenha um corte mais forte. E mesmo que ela fale as palavras da respiração dela em relação ao amor, é algo que até um corte suave, que a gente nem vê os cortes realmente acontecer, mas que são super fortes e poderosos. Então, essa parte da Hashira do Amor é super rápida, não é super complexa, é mais pra mostrar que ela é forte, ela tem muito mais força que a maioria dos personagens que estão ali, afinal, ela destruiu vários peixes de demônio com facilidade, e mesmo assim, ela não perde a sua essência. Então, o arco dela foi isso. E pra terminar, a gente chega no arco do Tanjiro Kanezuko. Esse arco é bem interessante, esse final de arco, em alguns pontos, e tem algumas críticas que eu tenho nessa parte. A parte que eu gostei desse núcleo dela, foi poder ver um pouco mais da luta deles, e porque foi a parte que eu achei que a animação foi a melhor parte de luta. A parte quando ele pega a espada Nezuko em relação com fogo, a parte como ele corta a cabeça de todos, aquele Lua Superior número 4, a forma como ele tem realmente uma animação bem feita, a parte como eles misturam meio que um passado e o presente em questão de silhueta dos personagens, isso me agrada bastante. As cores, tudo lembra a parte boa de Demon Slayer, em questão de animação de luta. Então essa parte, a questão do Tanjiro de lutar, achei super interessante, super válida, a parte da animação, a parte da motivação dele, como sempre, e sempre trazer mais elementos da Lua Superior número 1, que a gente vai conhecer um pouquinho a cada arco, aparentemente. A coisa que não me incomodaram, na verdade, nessa parte, é a parte como a superação dele acontece. E isso volta bastante do que eu falei do Hashira da Névoa. As coisas desse arco estão acontecendo muito rápidas, muito aceleradas. Então muitas coisas a gente não consegue sentir. E a coisa da Nezuko nesse episódio é um pouco da prova disso. Ela coloca o fogo na espada do Tanjiro, e a partir daí ela consegue cortar a cabeça de todas as Luas Superior número 4. Então,
Então, pra mim, esse ponto não é que eu vou dizer que parece forçado, mas parece um pouco jogado. No sentido de, tipo assim, no sentido de, quando você tá vendo um anime, você espera a superação. Você tem que sentir ele cair pra poder levantar. Aqui a gente não sente muito ele cair, porque as coisas são tão apressadas, tão aceleradas, as coisas acontecem tudo uma em cima da outra, que até parece de graça ele conseguir pegar a espada e cortar do nada a cabeça de todos. Claro, tem uma ligação interessante que vai ser explorada mais pra frente em relação à silhueta, ele ter memórias do passado. Isso é legal, mas o ponto de como ele consegue a espada de fogo, o ponto de como ele corta a cabeça de todos de uma forma bem rápida, pra mim mostra um pouco de um acelero na temporada que não precisava existir. E aí termina o episódio, e aí numa coisa super interessante e que hypa assim pro próximo episódio, é ver que o Genya está meio que num formato de demônio, e daí é interessante ver o que vai acontecer a partir daí. O episódio termina com essa virada super interessante, super impactante, que acaba querendo fazer com que você veja o próximo episódio. O resumo é o seguinte: o episódio de modo geral foi um episódio mediano, que entregou um bom momento final impactante, interessante, com uma boa cena de luta, com uma boa animação e uma virada final legal. Mas o episódio como um todo acaba voltando para velhas discussões que eu tenho alguns episódios para trás, que é: a temporada tá muito acelerada, as coisas estão acontecendo muito de graça, algumas coisas a gente não tá sentindo muito o que pode acontecer, como o Genya. A gente não conhece muito o Genya, a gente não sente muito as coisas que acontecem com ele, porque ele praticamente não fala e a gente não conhece pouco sobre ele. Então no final do episódio, ele tem uma possibilidade de virar um demônio, seria muito mais impactante se fosse outro personagem, porque aí sim a gente ia acontecer, a gente ia conhecer, a gente ia sentir e ficar preocupado. Com o Genya a gente não sente nada. Eu acho ele super interessante visualmente, mas eu não conheço nada sobre ele. Então, de novo, é um episódio mediano, interessante, que tem bons momentos de animação, tem um potencial futuro em vários pontos ali, mas mesmo assim é mais um episódio que mostra que as coisas estão muito aceleradas. Isso acaba gerando um medo de, a partir daqui, eu não senti muita coisa pelo Hashira da Neva. Como vão trabalhar a Hashira do Amor a partir daqui? Ou vão trabalhar como estão trabalhando os outros personagens super acelerados? E o arco do Tanjiro também tem um ponto ali que eu acho que foi super acelerado. Então, episódio mediano, mas com alguns pontos que acabam me gerando medo pro final desse arco. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do quinto episódio da terceira temporada de Demon Slayer? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.